Boa noite a todas. Espaços onde a contemporaneidade e a ancestralidade dialogam. São muitos os sentimentos que tomam conta de mim e de todos os envolvidos nesse momento de abertura do Festival de Dança Itacaré, edição 9. Com gratidão pelos que sonharam e neste momento estamos a realizar um festival de dança no interior da Bahia, que teve como motim o encontro curatorial, um diálogo entre os sujeitos sociais, aprendizados ancestrais, experiências religiosas e vínculos comunitários. Nesse momento pandêmico, superamos os medos da situação e seguimos em frente. Com a certeza de que parar não é a opção. Foi preciso muito diálogo, bravura e companheirismo para ampliar as nossas vozes e reinventar o festival, adaptando a programação para um formato digital. Dialogar, pontos de conversas. É com imensa alegria que abro a programação do Festival de Dança Itacaré, edição 9, que tem realização Associação Comunidade Tia Marita, apoio institucional Casa Virarte, apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia. Até o dia 14, serão apresentados diferentes e diariamente espetáculos, oficinas, palestras, conversas, tudo online e gratuito. Agradecemos aos moradores do Porto de Trás, nas pessoas de Arionilson Chichito, Miquiba da Cruz, Valmilson Péricles, que foram os curadores condutores, e Cláudia Conceição e Mara Queiroz, Jaana Rocha, Paulo do Pão e Tião, que compôs a equipe curatorial, aceitando participar desse nosso momento de grande escuta e aprendizado. Estendemos os nossos agradecimentos a Bianca Lavini, a Érica Ock, a Keu Apoema, a Ney Rodrigues e a Tainá Mello, que juntos também se fizeram presentes no encontro curatorial. Nossos agradecimentos aos nossos parceiros, a Associação Cultural Tribo do Porto, a Risca Cia de Dança, a Pousada Vila dos Pássaros, Ribeiro Turismo, Estúdio Armondes, Cavalo Designer, Cine Bonecos, Momento, Estúdio 304, Wilson Fotógrafo, Centro de Formação em Artes da FUNSEB, na pessoa de Jackson do Espírito Santo, Terreiro de Matamba Tombeci Neto, Programa de Pós-Graduação em Dança da UFBA, Paulo Cidade, Zé da Farmácia, Diego de Bidal. Em nome de todos os participantes da equipe que fazem o Festival de Dança a cada ano se firmar como um marco cultural da nossa expressão artística mais profunda. Agradecemos pelas quase 200 inscrições, o que tornou a seleção dos trabalhos contemplados muito árdua e também mais prazerosa. É muito bom ver que tanta gente se dedicando para trazer a dança, a arte como forma de expressão das mais diversas experiências e conexão entre as pessoas. Dentro em breve vamos assistir o documentário dirigido por Victor Quixabeira,
Tenho ouvido para dançar, que traz vozes de Ilhéus e de Itacaré. E depois de assistirmos o filme, teremos a presença da artista e da professora da Universidade Federal Sul da Bahia, Alessandra Simões, que trará contribuições a partir de suas pesquisas sobre contracolonialidade na arte contemporânea. Então eu convido aqui o Victor para conversar, para se apresentar, para a gente conversar um pouquinho sobre esse encontro, né, entre o cinema e a dança. Só uma apresentação e logo, dentro em breve, a gente vai assistir o documentário Tenho Ouvido para Dançar. Boa noite, Victor. Oi, Vel. Boa noite. Saudade. Deixa eu só Boa noite a pedir todos. desculpas. Não. Exatamente, eu ia pedir desculpas a todos. Boa noite a Uhum. todos que, né, selecionaram, né, esse dia para estar com a gente assistindo o lançamento desse documentário, né, um documentário de dança, né, isso é muito importante. Muito obrigada, Victor. Obrigado você, Vel. Obrigado pelo convite, né? Obrigado por toda a parceria que a gente já tem desde o início do ano, né? Desde o Fronteiras, essas trocas, esses diálogos. Boa noite a todos mesmo que está dedicando esse tempo para vir assistir. E como o Vel bem disse, né? É um filme de dança, mas é principalmente assim um momento onde essa ancestralidade dialoga com a contemporaneidade, sabe? Então, isso é muito potente, isso é muito forte para mim tá nesse processo de escuta dessas vozes, né? São vozes de Ilhéus, vozes de Itacaré, trazendo sobre o seu cotidiano na dança. Eu acho que depois do filme a gente dialoga um pouco sobre essas impressões, mas quero desejar a todos uma boa sessão, agradecer e vamos lá, né? Exatamente. A gente começa o festival, né, com o documentário e a gente tem aí uma semana aí de oficinas, de palestras. Quem não se inscreveu, vá lá no Simpla, vá lá no nosso site, o site está lindo, uma equipe maravilhosa, né, compõe. Depois eu vou falar, né, desses profissionais que estão com a gente aí lindamente para fazer esse festival o mais bonito possível. Então é isso. Então, tenham ouvido para dançar. Uma boa Boa sessão. sessão, gente. Uma boa sessão. Estou aqui super emocionada com esse lançamento. Se mamãe quiser, se o passado quiser, a gente atualiza ele. E esse filme, e fala aqui em nome da equipe, que atualizou muitas coisas. Eu convido aqui para conversar conosco, né, o Victor e a Alessandra Simões, para a gente poder dialogar com todo esse. Emocionada, né, Vel? Tô muito emocionada. Também. Oi, Alessandra, boa noite. Boa noite, gente. Emocionante mesmo. Tô aqui meio sem palavras, porque que filme maravilhoso, que obra de arte, que coisa fantástica, gente. Vocês têm que legendar isso em inglês, em espanhol, né? Fazer uma pós-produção aí, colocar os créditos, porque esse filme vai ganhar o mundo, ele vai fazer muito sucesso, ele é muito importante, ele é um registro não só do festival, né? Ele é um registro do sul da Bahia, ele é um registro da Bahia, ele é um registro do Brasil, ele é um registro da África, ele é um registro das reminiscências que estão vivas e presentes, né, na nossa cultura. E de uma forma completamente inusitada, que é por meio da história de um festival que congrega tudo isso, né? Que simboliza tudo isso. Então,
É riquíssimo, que material belíssimo, parabéns, emocionante mesmo. Ai, que bom. E Eu toda. vejo. Pode falar, Pode ir Val. lá. Não, pode falar. Não, é porque quando a Alessandra fala disso se expandir, né? Eu vejo que há um pedido intrínseco ali de não deixar morrer as tradições, né? Parece que todo mundo pede um pouco disso, né? As pessoas que eu falei na rua, as pessoas da curadoria, todas pedem dentro de si para que mantenha viva a cultura deles, né? A dança, e que isso se expanda, né? É uma forma de dizer eu existo. É, exatamente. É sobre arte e vida, né? Sobre arte e vida, sobre a relação que entre arte e vida é uma relação sem fronteira, né? Eu acho que é sobre isso o documentário. Exatamente, assim, quando eu vi, né, e para mim, assim, são vários, né, são vários momentos super importantes, assim, que me faz, né, ficar emocionada e ver a beleza, né, não só, né, de toda uma realidade que se transforma em algo, né, eu tenho uma realidade e eu transformo em algo, né, e isso é cada grupo. Isso, para mim, foi quando a gente viu o filme, né? Eu, Victor, Will, eu quero agradecer também. A gente teve aqui, né? Foram não sei quantos dias, desde o dia 29 de outubro, que a gente está imerso, né? Uma equipe muito bonita de companheirismo, né? Que é o Will Oliveira, né? O Luizinho Ferreira, né? Aloysio Ferreira e o Victor, que foi aí os nossa tríade, né, os nossos três mosqueteiros que realmente assim, né, se debruçaram, é lógico, com toda a equipe, que a equipe é muito grande, né, mas esse sim, eu acho que foi muito Eu quero importante. aproveitar e também pôr minha voz em agradecimento aqui ao Will. O Will assina direção de arte, mas o Will também foi assistente de direção, participou no roteiro, assim como o Luizinho também participou de várias etapas. Temos toda a produção que é também a produção do festival, né? Um pouco a produção do filme. Tem trilha sonora do Abdala, do Chico. Então, aproveitar o espaço para agradecer todas essas pessoas também. Eu assim, eu assim queria agradecer também esse convite de estar aqui, assim, eu sinto assim como uma grande honra, assim, esse convite vindo de Verúzia, porque eu, como sendo uma forasteira, né, daqui da região, assim, uma pessoa que chegou há tão pouco tempo e ficou tanto tempo isolada aqui na pandemia, e aprendendo tanto com a Bahia, né? Então, realmente, eu fico assim bastante emocionada e me sinto muito honrada de poder estar nesse espaço e estar com a Verúzia, né? Então, eu venho acompanhando, assim como uma diletante, minha área é artes visuais, né? Arte contemporânea, artes visuais, arte educação, mas sempre fui apaixonadíssima por dança. Peguei um período muito rico em São Paulo, eu fiz minha carreira em São Paulo, né? Na crítica da arte, principalmente antes de ir para a academia. E assim, e sempre fui, né? Eu sou muito amiga íntima da Flávia Fontes, que é a crítica de arte que participou, né, no festival passado, então com muita intimidade eu tenho com ela, então era assim, foi muito marcante para mim esse período de São Paulo, de contato com muitos grupos internacionais, né, num período que o Brasil começou a se abrir, né, com o real, o início do real, a paridade do real com o dólar, então o mercado de arte estava muito aquecido, né? Vieram muitos grupos internacionais e também o início da Débora Coke, o início do Grupo Corpo, assim, o auge, não sei, também me perdoem se eu falar qualquer besteira em relação à dança, né, especificamente.
E de repente vir para o sul da Bahia e ter essa experiência e ver junto com esse mesmo período que eu venho para cá, é possível ver esse assentamento da necessidade, da urgência do debate decolonial nas artes, né? Do debate contra-colonial. Agora, eu tive uma experiência recentemente com umas artistas indígenas que estiveram aqui, que estavam na ATL em Brasília e vieram com os Tupinambá para cá, para a caminhada Tupinambá dos Mártires, e artistas falando da contra-colonialidade agora, né? Parece que um pouco meio emprestado do mestre do saber, Nego Bispo, né? Então, mais um termo que vem mostrando. E com a pandemia, a gente vê assim que a urgência explodiu, né? É possível ver que realmente tem muita coisa acontecendo, né? Então, e aí é interessante ver como eu poderia trazer essa contribuição a partir desse olhar, né? Como é que a gente vê no festival, nas formas de fazer do festival, na trajetória da Verusia, que daí também, Verusia, ano passado acabei escrevendo um texto sobre Verusia, a gente agora acabou de mandar para uma revista acadêmica, então esse entrelaçamento da trajetória de Verusia e do pensamento dela sobre dança. E eu estava relendo esse texto agora, antes aqui dessa live e dessa abertura, para relembrar o que eu estava falando naquele texto e por meio das palavras da Verusia e da trajetória dela, né? E nesse documentário, e na relação com o festival, como que é possível ver esse emaranhamento entre tudo, né? E do pensamento conceitual de Verusia e o reflexo disso simbolicamente em todo o festival e o seu desdobramento e o seu amadurecimento, né? Um amadurecimento que faz ela chegar a essa metodologia que é tão coletiva, né? E que dá vez a todas as pessoas envolvidas, né? Desde a curadoria, as pessoas da cidade, as pessoas que participam, os corpos, os outros, né? A gente está sempre falando de outros, mas eu começo a implicar com esse termo, né? Eu acho que o outro sempre foi né? O outro, ou a outra, eles sempre foram os e as, né? Que esse pensamento contra-hegemônico é o que tem que ser o pensamento hegemônico, né? Eu acho que a luta, ela tá no ápice, ela tá se consolidando e ainda tem muita batalha pela frente, né? Como o Victor falou, da gente não deixar morrer, né? Eu lembrei de uma cidade que eu visitei logo que eu vim para o campo de Teixeira de Freitas, que é São Mateus, que é no Espírito Santo, né? Divisa com a Bahia, no sul da Bahia, extremo sul, e que onde a cultura negra morreu, a história está ali, né? Uma região de quilombos, de uma história muito forte. Tem um museu África Intercontinental, né? Que é um museu fantástico, mas que você vê como que, em muitos sentidos, a cultura vem morrendo, né? Vem sendo colocada de lado, né? E aí a gente olha para Itacaré com uma força, e a partir dessa iniciativa do festival, né, que vem se consolidando, vem amadurecendo, a gente vê um ápice mesmo desse pensamento contra-hegemônico, esse pensamento que vem trazer a outra resposta para uma cultura erigida dentro dos valores eurocêntricos que tem 500 anos aqui nessas terras, né, invadidas, né, que não foram descobertas e que agora realmente ganha essas ideias, como essas ideias de Verusia, que é a performática da diferença, né, que ela coloca essa relação, essa outra relação com o espectador, ou que a gente pode chamar do fruidor, o fruidor dançante, né, essas novas formas de ver o corpo, esses tensionamentos, né, com os códigos de representação, com a territorialidade. A gente tem que falar código e tem que falar territorialidade junto, né? Uma coisa não vem separada da outra, e tudo isso no sentido de se trazer, de se construir essas experiências, de se trazer à tona essas memórias do que sempre esteve à margem do pensamento eurocêntrico e colonialista, né? E eu falando aqui do meu lugar de uma pessoa branca, de uma pessoa privilegiada, né? Que vem de uma família de pais que também foram acadêmicos e que tiveram outras chances na vida, né? Então, isso é muito importante. Quando o Mikiba fala lá no documentário que ele vê a dança contemporânea na rede de pescar,
isso é fantástico, eu acho que representa exatamente o cerne do pensamento contracolonial, que tem relação com a própria história da arte de matriz ocidental eurocêntrica também, né? Que tem a ver com o que os artistas modernistas há 100 anos estavam fazendo, o que a dança moderna começou a fazer e que se desdobra com a arte contemporânea, com a dança contemporânea, nesse sentido de junção entre arte e vida, e que a contracolonialidade vem cobrir de vez o que faliu nessa história, né? O que faliu com o modernismo, o que não foi para frente no projeto de se transformar o mundo, né? De se acreditar no poder de transformação social que a arte tem. Então, o contracolonialismo vem exatamente para reafirmar de novo numa revolução que não tem mais jeito, né? Alguém ali no documentário fala que não tem mais volta. Então, tudo isso tem a ver com o que o festival representa, né? Desde todos os recortes, é o recorte da raça, é o recorte da etnia, é o recorte de gênero, é o recorte de classe, é o recorte geopolítico, né? Tudo isso atravessado por uma questão fundamental, que é a questão da raça negra, né? Que é a questão da negritude, que a gente vê, onde a gente sempre vê que todas essas discussões raramente não deixam de ir parar nessa questão, que é a questão da cultura e da história negra, né, nas Américas. Então, tudo isso no corpo vibrátil, né, que a gente está falando, que a gente falou no texto, que Verusia vem resgatar, que a Sueli Ronil, que quando ela vai, essa psicanalista que vai analisar o trabalho da Lygia Clark vai falar de um corpo que vibra o mundo, né, que traz uma consciência subjetiva corporal, que ela é o sensível do mundo, né, que ela junta os pedaços dos mundos que nos afetam, né, o afeto que atravessa os corpos, que atravessa a dança e que traz essa relação entre a vida e a arte, que Verusia, que o Festival de Itacaré, que todas essas pessoas maravilhosas envolvidas conseguem tramar, conseguem tecer, conseguem trazer a cidade, né, de uma forma coletiva, colaborativa, e que conseguem trazer as cidades, conseguem trazer a cidade, conseguem trazer a sua gente real, pensando, né, as pessoas fantásticas, as pessoas e falando, não, arte contemporânea, dança contemporânea, né, mas o que é dança contemporânea, o que é, né, e as pessoas conseguindo falar o que é a partir das suas experiências de vida, né, então eu gosto muito de lembrar do Walter Mignolo, que é um pensador argentino que traz muita contribuição, né, esse pessoal dos países latino-americanos de língua espanhola que trazem essa contribuição do termo decolonialidade para dizer que a colonização não terminou, nós ainda estamos vivendo, e a decolonialidade talvez represente mais do que o termo descolonial, porque a decolonialidade, ela diz que ainda estamos vivendo. Então o Walter Mignolo, ele tem um texto super importante que ele vai fazer uma comparação, ele vai levantar o termo aesteses para contrabalancear com o termo estética. Ele mostra como, né, a aesteses, que representa uma outra forma de se pensar a vida, né, que é uma forma de se relacionar, de mediação da cultura com o mundo, que é uma forma que incorpora muito mais a sensorialidade, o mundo real, a relação da arte com a vida, né, a sinestesia, e como ela foi colonizada pela estética, né? Porque a estética, ela é colonialista, ela é colonial, ela tem uma história, ela veio sendo construída, né? Ao longo, principalmente, desses últimos 500 anos. Então, ele vai defender um outro saber, um outro modo de ser, de saber, de sentir e de se relacionar com o mundo, né? Que não separa, não faz essa separação entre o sujeito e o conhecimento, né? Entre o sujeito e o objeto, entre a arte e a vida. Então, quando a gente vê essas poéticas em ação, essas poéticas dançáveis em forma de ação, a gente pode beber nessa fonte de novo e pensar dessa forma, né? Nessa produção de sentido por meio dessa relação tão forte que é entre a vida e a arte, né? Entre a política
e a criação, entre a ética e a estética, né? Então, nessa reinvenção da arte, da vida, o Festival de Itacaré faz isso de uma forma maravilhosa. É um filósofo muito interessante que fala sobre isso, que é o Achille Mbembe, o filósofo camaronês, né, que tem passagens fantásticas onde ele pensa sobre a arte, que ele fala exatamente que a criação artística não é mera representação, né? O decolonialismo ele vem para reafirmar, né, esse poder da estesis, da sinestesia, e que a gente aqui, artistas, não estamos aqui para representar o mundo, mas viver o mundo em si, viver juntos e poder transformar, né, acabar com as injustiças por meio da arte. Ele usa essa metáfora também, né, decolonial, para ver a arte a favor de uma humanidade mais livre, né, e auto-inventada, reinventada. E aí é por isso que eu acho que o festival e o documentário, que tem o ouvido para dançar, esse senhor que no final, fantástico, né, que mostra os seus livros e que fala que a dança é elevância, né, ele cria uma nova palavra, né, ele faz aí um neologismo, né, e que eu tenho ouvido para dançar. Então, eu acho que é a metáfora perfeita para resumir tudo isso, né, que eu penso a respeito da arte e o que eu vejo que o festival e o documentário representam, né, em todas as suas pessoas, né, tantas pessoas maravilhosas envolvidas. Então, eu acho que era essa contribuição que eu aqui do meu cantinho, como artista, pesquisadora, poderia, né, contribuir. Nós do festival que agradecemos, Alessandra, né, essa fala lindíssima, pontuando coisas importantes, acrescentando algo, né, muito, muito, muito pra gente, né? Queria ver como é que tá aí a sala aí das pessoas, quem quer conversar um pouquinho, dialogar. Quem é que tá aí? Luizinho tá aí, Tainá, Érica, Lúcia. Ai, belíssimo. Querem falar alguma coisa? Boa noite, gente. Bom ver o rostinho de vocês. Tá aberto Nossa, aí boa para o noite. diálogo. Vou falar um pouquinho, que abriu. Nossa, me sinto honrada e agradecida por estar participando desse festival. Muito emocionada com o documentário, muito lindo. Como eu, assim, não sei se eu conheci Itacaré, eu era muito bebê, né? Acho que eu tinha uns 2, 3 anos no máximo. E tenho lembranças, assim, fotográficas bem, enfim, fortes, mas tem anos que eu nunca mais fui aí, assim. E me inscrever nesse festival foi uma coisa assim, tipo, ai, eu preciso voltar a conhecer esse local, tenho que voltar para ver como é que tá esse lugar, né? E o desejo, participando desse festival e vendo todo o potencial cultural, quilombola também, né? Eu fiquei com muita vontade de ir mais ainda, de estar com vocês pessoalmente. Lençóis também tem uma comunidade quilombola, né? E eu frequento, assim, bastante. E a gente venho, né, frequentando terreiros desde o início da pesquisa, né, do de Terra Vermelha. Então, assim, me reconheci muito nesse lugar, mesmo estando distante. Grata, assim, por todos, assim. Estou muito feliz. Que massa, Iana, porque também
Tem uma Itacaré que é além dos cartões postais, né? A gente tem aqui, eu acho que nesse documentário, por exemplo, é um Itacaré de dentro para fora, um Ilhéus de dentro para fora, assim, né? E bater, né? Essa curiosidade, eu acho que é até uma coisa que eu ouvi muito, né? Das pessoas que a gente conversou. Do Marinho, por exemplo, que traz as falas sobre o bairro da Conquista, em Ilhéus, né? Que ele fala que é como é que ele chama? Um celeiro cultural e turístico, né? O turismo vai atrás da cultura nesses lugares, né? Muito bonito. É, né? E se assemelha bastante até, né, com a cidade de Lençóis, que Lençóis também é bem turística, né, o centro principalmente, mas as atividades, né, rica culturalmente também, né, por conta dessa mistura, o quilombo de lá é misturado também com aldeias indígenas, né, então é muito forte e potente, né, essa presença cultural lá, e eu vejo, assim, que, tipo, realmente esse quilombo fica, né, mais escondido, né? Se a gente for atrás, a gente tem que ir para os nativos para perguntar, para saber onde é que é. Então, eu imagino que deve ser parecido. Alguém quer mais falar? Érica tá lá, uma das curadoras, a Tainá também. Ou não? Oi, Verúzia. Olá, Oi, Alessandra, Érica. Vitor, toda a sala, boa Oi, Érica. noite. Boa noite. Tudo jóia? Eu queria aproveitar só para agradecer mesmo pela oportunidade, uma honra participar desse trabalho. O documentário é emocionante. Eu acho que não só a Verúzia ficou emocionada aí com o documentário, porque é muito lindo, ficou muito bom, muito lindo o resultado. E eu queria agradecer muito por essa oportunidade. Nós que Boa noite, agradecemos, gente. Érica. Tainá, fala, depois eu falo. Licença para chegar. É muito lindo, assim, um documentário emocionante mesmo. Eu tinha expectativas das melhores e, assim, o resultado ainda surpreende, né? Me afetou, assim, de uma forma, assim, super positiva. E tanto ver Ilhéus ter, por esse olhar, né, de quem filmou o documentário, quanto ver Itacaré, que não é só esse Itacaré dos cartões postais, né? Participei uma vez, acompanhei, né, o Bicho Caçador em Itacaré, e é realmente um acontecimento na cidade, e que é essa angústia mesmo, né, que isso não se perca, que isso continue, que isso reverbere de outras maneiras, e que a gente possa ver a dança dos nossos corpos, das nossas corpas dançando aí nessas telas do Festival de Itacaré. E Ana, estou super curiosa para saber como foi que ficou Terra Vermelha. Estou assim com as expectativas lá em cima para a programação desse festival que está começando hoje. E agradecer também por toda a produção do festival, pelo convite de estar aqui. Foi realmente uma experiência assim única. E é isso, assim, né? Essa curiosidade, porque é um processo, né? As danças filmadas que foram vistas no documentário, né? Elas estão, né? Elas estavam naquele lugar, e a partir de amanhã, né? A gente vai conhecer todo esse processo, né? No momento da decisão e esses diálogos, né? Dessas vozes pontuando e colaborando para um processo de investigação que começa amanhã com as salas. Não é isso, Victor? É isso. Essas danças, né, da convocatória que a gente tem no documentário, elas, para incorporar a programação do festival, elas sofreram, né, uma contribuição, como diz a Érica, muito bem, assim,
que foi eu, Verúzia, e o Will, fomos mediadores entre essas vozes, né? Entre as vozes dos curadores e também uma voz que a gente via no ambiente, na cidade, né? Do que era pedido para aquela cidade, do que era pedido para aquele público, que não é aquele público, é o público, né? São as pessoas que vão contemplar. E aí esses trabalhos receberam essas mudanças, e aí a partir desses diálogos foram construídas novas videodanças, né, para compor a programação do festival. Por isso essa curiosidade. Exatamente. E aí, amanhã a gente começa, né, com a nossa sala chamada Macota, né, que vão ter 4 trabalhos, né, Terra Vermelha, Milonga, Narrativas Espirais, né, que amanhã E abre e são 4 trabalhos, né? são 4, né, Terra Vermelha, Milonga, Narrativas, Narrativas Espirais, acho que Membranas, não é isso? acho que Membranas, Membranas, Ai, exatamente. Então, quero agradecer a presença de todos, a linda contribuição da professora da UFSB, né, Alessandra Simões, trazendo aí todo esse conteúdo, esses posicionamentos, né, esses teóricos aí, para a gente poder dialogar, né, durante todo esse processo. Né? Amanhã, né? Tá, então vamos fechar para depois eu falar sobre as considerações finais e essas coisas mais burocráticas. Mas muito feliz, Ale, Eu queria, pela sua fala. eu queria tirar uma casquinha aqui, fazer uma pergunta, Verúzia. Pode ser? Um minutinho? Claro, Eu claro, queria, estamos aqui. eu queria saber o que vocês pensam, assim, você, Vitor, também, em relação ao impacto da pandemia no festival, nos próximos festivais, né? Assim, você acha que, tanto em termos da linguagem da dança em si, né? Nessa relação da dança com o vídeo, com a distância e tudo, quanto com a própria produção do festival, né? Esse poder que a internet tem, né? De lançar ele nacionalmente. Você acha que vai vir algo híbrido aí pela frente? O que vocês... Essa é a e nossa agora, Vocês não então? grande aguentam mais, ninguém aguenta mais. questão. Alessandra, essa é a nossa grande questão, né? Porque o festival sempre foi muito presencial, né? Essa força da cidade, né? E quando a gente escolheu, né, esse tema, né, foi justamente trazendo a cidade, trazendo as pessoas da cidade, né? A gente ainda está elaborando isso, né? Uma das coisas que a gente está pensando é sim poder fazer híbrido, mas de que forma, né? A gente ainda não tem isso, né? Mas a gente sabe que é necessário essa esse segmento, né? Todo mundo fala, a gente está no caminho certo, então é só seguir. Agora, como? A gente não sabe. Não é A isso, Kiel Victor? traz isso dentro do documentário, né? A Kiel, ela fala que tá todo mundo da arte nesse lugar desafiador, né? De trazer o cinema, né? Essa coisa para o que antes era feito no palco, né? E é difícil, né? Porque a gente também, eu vejo, né? Que a gente tem uma enxurrada de conteúdo, de distrações, que o vídeo ele entra nessa camada, né? Também, então como ele se destaca disso, né? E é ainda desafiador para a gente. Mas eu Mas acredito vejo numa que coisa. uma coisa também segura a outra, sabe? Eu vejo que o cinema tem um grande alcance no Brasil também, assim. Então eu acho um caminho que de todas as veias culturais, eu vejo que o cinema ele ainda tem uma força muito grande, sabe? E igual a Alessandra falou, disso rodar e rodar, né? Então, eu acho esse casamento muito interessante, assim, de uma coisa andar de mãos dadas com a outra, assim. Porque, assim, nesse momento pandêmico, né? O festival ele descobriu a tela, né? Ele descobriu. Então, acho que isso assim,
por mais difícil, né, tudo que a gente está passando, a gente descobriu algo muito interessante, né, que foi o Festival de Dança Itacaré e o cinema. Né? Isso é uma coisa que a gente já vem dialogando com a equipe de produção, né, dessa necessidade, né, que foi a partir desse momento, né? Mas como, né, a gente também não perder essa presença, né, essa presença da cena, né, ao vivo, né? Então também isso é uma discussão que, claro, depois desse encontro virtual a gente vai estar em discussão, em diálogo de como vai montar isso, né? Aqui em Itacaré a gente faz no Centro Cultural Porto de Trás nossos espetáculos, né? Então, de que modo e quando é que vai realmente a gente vai estar lá, né? Para as crianças irem, né? A gente sente falta, né? É muito difícil. Quem está com internet, quem tem a conexão boa, a gente perde muito isso, né? Mas é claro, já tem toda uma organização nossa de passar esse filme presencial, né, para as pessoas, né? Aqui, tanto aqui como em Ilhéus, né? Então, esse é o nosso desafio. E ainda mais por trazer tantas representações também das danças populares, né? Das tradições dos ancestrais, trazer essa dança ancestral também para formato de vídeo uma coisa assim que foi para mim, eu já tinha essa apresentação, né, já há algum tempo, mas ela nunca foi transformada em vídeo, né? Por questões também de muito receio meu, de perder essa potência, né? E é esse presencial. Eu acredito que para vocês aí, para o Quilombo também, o presencial seja uma coisa, a gente traz a cultura da oralidade, da presença, de trazer essa força, é muito mais, eu sinto muita falta, enfim. Mas é difícil, mas a gente faz. Exatamente. Então, eu quero agradecer a todos. Querem falar mais alguma coisa? Eu só queria agradecer de novo, maravilha, que honra, que oportunidade de poder assistir o documentário nesse momento e de estar aqui nesse espaço de abertura e louca para ver aí as produções. Muito obrigada, Velusa, muito obrigada, Vitor. Eu que agradeço, Eu Alessandra. também agradeço aí o festival pelo convite, todas as pessoas envolvidas nisso, todas as pessoas do Porto de Trás, todas as pessoas de Ilhéus, os artistas que tiveram que ter paciência. Mas é isso, gente. Obrigado. Então, vou aqui, né, fazer as considerações finais. Amanhã, às 9 horas da manhã, às 9 horas da manhã e 30 minutos, a gente vai ter uma conversa com o Balé do TCA, né, os 40 anos, conversar sobre as histórias profissional e de toda a carreira, né? A gente vai ter a Mônica Nascimento, né, o Paulo Fonseca, a Ana Paula Buser e a Fernanda Santana. A gente também seguindo, a gente vai ter a oficina, né, com a Tânia Bispo, né, que é às 16 horas, e depois a gente vai ter a sala Macota, né, que vai ter Terra Vermelha, Milonga, Arreia e Narrativas Espirais. Então, quero agradecer a todo mundo, né? A todos que ficaram até o final aqui desse encontro e agradecer toda a equipe do festival, ao Pichote, que está fazendo, né, a transmissão ao vivo, ao Iori, que está aqui do meu lado, fazendo intérprete de Libras, a todos da equipe do festival. Eu tenho muito a agradecer a toda a equipe e tenha uma boa noite. E amanhã às 9h30 o
festival está aí. As performances já estão, né, no canal do YouTube, né? Então, é só chegar lá no nosso canal do Festival de Dança Itacaré, acessar, e até dia 14 estamos juntos. Então, esse festival ele tem apoio financeiro, né, do governo do estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia. Uma boa noite, até amanhã.